Graça e paz, eu sou o pastor Janoim Mamedes, você está no CAB, curso de atualização bíblica. Nós já estudamos Atos dos Apóstolos, já estudamos Romanos, estudamos a vida do apóstolo Paulo e agora estamos estudando 1 Coríntios, hoje o capítulo 12. Então, se você quer saber sobre os outros capítulos, você vai lá na nossa playlist, verifica lá e acha. Tá bom? Se inscreve aí no nosso canal, multiplica também esse conhecimento, tá bom? Nosso estudo é bem breve, mas você faz um testezinho pelo Google Forms. Você deixando o número do seu celular, eu então mando para você, para o WhatsApp, um link para você fazer um teste, testar assim seus conhecimentos e depois, se você cumprir assim tudo aquilo que o curso manda, os trabalhos, tudo isso, você recebe um certificado. É grátis, tá bom? É de graça. É bom, é só você divulgar para a gente continuar estudando a palavra. Hoje, então, 1 Coríntios capítulo 12. O assunto principal do 1 Coríntios capítulo 12, os dons. Já começa aqui, acerca dos dons espirituais. Então, o apóstolo Paulo começa já falando a respeito dos dons. E o título do capítulo também, já falando dos dons. E eu queria destacar algumas coisas importantes. A primeira, para você que está estudando conosco, sabe que o texto foi escrito em grego. Tá bom? Então, quando ele usa aqui dons, a respeito dos dons espirituais, ele usa o termo pneumatikon. Pneuma, espírito. Entendendo que o termo pneuma, na Bíblia, espírito, não é sempre o espírito de Deus. Pode ser espírito do mal também, tá? Então, nem sempre pneuma é um espírito santo. Tá bom? Então, ele usa esse termo. Quando você vai lá para o capítulo 9, que ele usa também o termo dom, onde ele diz assim, há um mesmo Espírito, há outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Esse dons está escrito carismata. Mas na tradução, o tradutor coloca a mesma coisa, dons aqui e dons lá. A ideia que dá é pneumatikon, a ideia do dom genérico, generalizando tudo, habilidades. E carismata, a ideia da graça, específico, então aqui, específico, um dom recebido do Espírito Santo, uma coisa que você recebe sem merecer. Carisma, graça. Caris é graça. Então, se conhece alguém que tem o nome de Caris, eu conheço uma Caris, graça. Então, graça. Então, recebido, dom você recebeu. Então, a ideia que eu posso mais ou menos conversar com você é essa, tá bom? Segunda coisa importante, que dá para ver, Paulo não quer fazer uma lista, apesar de ele falar de muitas coisas, e o que ele fala aqui são coisas que tem na igreja, então ele vai falando, onde curar, fé e tal e tal. Então você vê na Bíblia o crescimento da igreja, Deus usando pessoas que receberam os dons, certo? A ideia não é ter uma lista, apesar de encontrarmos listas na internet, várias delas, Então eu tenho uma aqui que eu encontrei, um pastor, e tem que colocar mesmo, tem que estar aparecendo aqui, e eu vou colocar para você. Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência, misericórdia, sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagre, discernimento de espírito, línguas, interpretação de línguas, apóstolo, evangelista, mestre, socorro e governo. No final ele coloca assim, esses lá de Efésios, Beleza? Então, que também aparece aqui no versículo 28 de 1 Coríntios. Então, o pastor lá fez uma lista, tem uma outra lista de um outro pastor, Palavra do conhecimento, fé, cura, poderes miraculosos, distinguir entre os espíritos, falar em línguas, interpretação de línguas, ajuda, e aí vai diversas outras questões. Quero falar com você então, onde você encontra essas listas, porque os pastores tiraram essas listas, nós tiramos as listas, que verificamos vários textos. Então eu quero falar para você anotar aí, eu vou colocar aqui para você. Então, primeiro texto que tem uma lista, Romanos, capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8. Então, deixa eu marcar aqui, tem uma lista.
Segunda lista, enquanto 1 Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10. Mas também 1 Coríntios, capítulo 12, do 28 ao 30. Então já passei para você três agora. Quarto lugar que tem uma lista, Efésios, capítulo 4, do 11 ao 13. Você vai dizer, pastor, tem outros lugares que falam de dons. Sim, 1 Coríntios, capítulo 14, mas não é bem uma lista. Paulo está falando do uso dos dons e ele cita alguns dons que são importantes e como devem ser utilizados. Então você tem que ler também 1 Coríntios, capítulo 14, para ter uma ideia, mas ele já repete dons que ele já fala no 12. E como deve ser aplicado esses dons? Aí eu vou lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, né? Que ele vai dizer que o dom, você deve servir a igreja com o dom que você recebeu. Não só esse texto dá-nos a ideia de que todos recebem dons. Lá em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer também que quando Cristo foi para a glória, ele presenteou a igreja com os dons, com a chegada do Espírito Santo. O dom não é meu, não é seu, o dom é de Deus. E aí, você que está fazendo o curso conosco, vai fazer uma listinha, beleza? Com base nesses textos, vai colocar onde aparecem essas palavras e vai mandar para mim. A versão que você utiliza, né? A versão que você utiliza. Eu estou usando revista e atualizada, mas eu estou aqui com a King James também. Para finalizar, quero destacar o versículo 31, numa tradução literal, né? Uma tradução literal, capítulo 12, 31. Desejai mais os dons mais importantes. Esse mais com I mesmo. Desejai mais os dons mais importantes. Quer dizer o quê? Paulo está preparando já para dizer que tem dons mais importantes que outros para a utilização da igreja. Ele está preparando a gente para falar do amor. E aí você entende, está estranho isso, o amor é um dom? Quando você lê o texto, nós vamos estudar depois, você vê que o amor deve estar envolvido em todos os dons. Todo dom tem que ser usado com amor. O amor é um dom, mas que está em todos os dons. É como o Espírito, que tem que estar em tudo. Você não tem como fazer as coisas da igreja sem ter o Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Não esqueça de fazer o trabalho e me enviar com essa lista aí. Eu dei os textos para você, tá? Faça a lista, faça o teste. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Graça e paz.